Muito bem, boa noite a todos. Mais uma vez, a gente agradece a presença e estima que todos estejam bem, né? E suas famílias também. Hoje é um grande prazer a gente ter aqui com a gente, ter conosco dois apresentadores que estão ainda em curso de graduação do Cefet Rio. O Marcos Emanuel é nosso aluno do Cefet Petrópolis, do curso de licenciatura em Física, e o Lucas Escamilha, ele também é aluno do curso de licenciatura em Física, só que lá do campus Nova Friburgo. Então é muito legal a gente ter os dois aqui, e interessante também a gente ter mais uma vez essa integração com o campus Nova Friburgo funcionando. Bom, o assunto de hoje é astronomia, em particular as discussões sobre ensino e divulgação científica usando a astronomia como mote principal. Então, a gente vai hoje ter duas apresentações. A gente vai começar com o Marcos. E o Marcos, então, ele é aluno de quarto período, cronologicamente, da nossa instituição. Ele terminou o ensino médio em 2017, entrou na graduação já em 2018, no segundo semestre. Então, está cursando licenciatura em Física agora, está no quarto período. E ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o trabalho que ele faz em astrofotografia. Então, vou agradecer ao Marcos e ao Lucas já de antemão por aceitarem participar desse desafio aí, de apresentar para a gente o seu trabalho ainda na graduação, que é muito legal. Parabéns pela iniciativa de vocês, pela coragem. Então, a partir de agora, Marcos, eu vou deixar a palavra com você. Você fica à vontade, a gente espera uma apresentação em torno de 20, 25 minutos para cada um. Vai lá. Boa noite a todos. Já de antemão também agradeço a presença de vocês. Vou falar um pouquinho sobre o trabalho que estou fazendo com astrofotografia em baixo custo, usando a câmera do celular. E é um trabalho assim muito bom, gratificante. É um início, então algum erro já me perdoem aí de início. Vou começar falando um pouco sobre astrofotografia no contexto do astrofotografia amadora e profissional. Aqui já trago 3 exemplos. A primeira foto, como vocês podem ver aqui, já é uma foto que eu tirei com o celular e apresentando aqui a constelação de Órion. A segunda foto temos aqui que é tirada pelo telescópio Hubble e a terceira do buraco negro. Então percebemos aqui uma diferença de uma foto tirada do celular, que é uma foto assim amadora, para uma foto profissional de telescópio Hubble, uma profundidade muito alta. A influência da atmosfera é pouca, porque sabemos que o telescópio está no espaço. Também, ao lado aqui, já vem uma questão de observatórios, que é uma questão que envolve muito dinheiro, né, um investimento muito grande. Então, a qualidade, a resolução, voltando aqui, não sei se conseguiram pegar, a questão do telescópio Hubble e da apresentação do buraco negro, que pega já um investimento alto, uma questão mais profissional, de muito mais investimento, ao contrário da utilização do celular, que é uma câmera de médio a pequeno porte. E com um valor muito menor, muito menos gasto. Aqui eu já trago um pouco falando do equipamento que eu utilizei, um pouco da técnica. Já apresento aqui na segunda foto um pedestral com peças que eu utilizei, foi peças de pau de selfie, o controle Bluetooth também de pau de selfie. Comprei uma lente para utilizar com abertura angular, mas para o meu trabalho aqui não deu muito certo. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre as configurações da câmera. E se você tiver um celular, você também pode fazer essas fotos, essa fotografia, sendo que ele tem um modo manual. Então, como o meu celular tem esse modo manual, eu consegui utilizar e regular a câmera de modo que eu
pudesse alcançar a resolução do brilho das estrelas e alcançar o máximo de estrela possível com a astrofotografia celular. Aí no primeiro quadro, eu tenho o balanço de branco, com os modos de incandescente, ensolarado, fluorescente, nublado. Não sei se estão conseguindo acompanhar, estou mostrando pelo mouse aqui. Na segunda foto tem controle de foco, que é um pouco relativo, porque é uma câmera muito pequena, uma lente muito pequena. Não vou me aprofundar muito, mas aqui no controle ele vai de 0 a 100. A terceira foto vem tempo de exposição, que é o tempo que a foto vai ficar ali recebendo o conteúdo dos pixels e tudo mais. E aqui eu tenho de 1 milissegundo, o mínimo, e o máximo de 32 segundos. Então tem um tempo de exposição muito bom na câmera. Controle de ISO, aqui é a última imagem, vai também de 100 a 3200, também um controle muito bom. Ele me dá um espectro de qualidade de imagem boa no tempo de exposição, na sensibilidade do sensor. Aqui eu vou mostrar agora com alguns exemplos da câmera, já com a apresentação das imagens. Aqui na primeira imagem, a foto é tirada da Via Láctea, então vão reconhecer, todas as fotos aqui são do mesmo ângulo, no mesmo sentido, só muda a configuração da câmera. A primeira aqui, um tempo de exposição de 16 segundos e um ISO de 1600. Como podem perceber, a sensibilidade do sensor ficou muito alta, ficou em 1600, está com muito branco, muito brilho, muito ruído na imagem. Não está clara uma visualização ali no fundo. Já na segunda imagem aqui, a mesma tempo de exposição, 16 segundos, mas com um ISO menor, com 400. O modo fluorescente, e percebemos que a imagem já traz menos ruído, menos claridade, menos branco, e você percebe um pouco mais de qualidade na imagem. Na terceira, é a mesma configuração da segunda, agora o que muda é o balanço de branco. O balanço de branco ele traz essa questão do ambiente em si. Ele vai ler um pouco da temperatura, da luz do ambiente, e o sensor vai fazer essa leitura de acordo com o ambiente. Se tiver num ambiente muito escuro, o sensor não é tão influenciado. Como aqui no modo automático da terceira imagem, eu estava muito próximo à iluminação pública, então como a iluminação pública aqui é amarela, ela recebe essa influência muito forte e fica essa imagem amarelada. Aqui na parte de baixo já é a edição que eu fiz, com um programa que eu uso, o Photoshop Express, e eu coloquei o mesmo parâmetro para as três imagens. Então percebemos aqui na primeira imagem ainda continuou muito branca, com muito ruído. Na segunda melhorou e a terceira melhorou a imagem, mas continuou com esse tom avermelhado. Vou mostrar aqui a segunda imagem, não aumenta nada, para vocês perceberem o resultado com mais resolução na tela de vocês. Aqui vocês podem pensar que é uma estrela, mas não, é um planeta. É Júpiter, está presente no céu por esses dias. Então, vocês percebem um brilho muito grande e o tamanho também relativamente muito grande. Vou falar um pouco sobre o Stellar antes de dar continuidade. O Stellar ele é um programa gratuito para computador, um software livre de astronomia. Tem uma utilidade enorme para auxiliar na nossa observação. E tem alguns parâmetros assim que são excelentes. Você pode colocar a sua localidade, sua altitude, você pode controlar o tempo ali, avançar ou voltar, perceber o horário, o objeto vai estar no céu, um planeta, qualquer
quero saber que horas que o planeta vai estar no céu. Você pode colocar nesse programa e observar isso. Alterando aqui pelo menu à esquerda embaixo. Essa barra também direita, na canto superior direito aqui, é a configuração de lente, de câmera, de telescópio, sensor. Então, continuando aqui, eu trago uma imagem também da Via Láctea, juntamente com alguns planetas que estavam em junções. Júpiter, Marte e Saturno, como na imagem abaixo que eu trago essa relação de desenho, já com os nomes escritos para visualização e melhor adequação para quem não conhece sobre astronomia, não sabe reconhecer. Aqui ao lado direito tem a imagem editada e ao lado esquerdo aqui a imagem ainda nítida, pura. Já abaixo eu trago uma comparação com o estelário, para ver se uma imagem ficou, a qualidade da imagem e fazer uma comparação ali de dados para prosseguir, tirar mais fotos, perceber na edição como é que está a relação de brilho, influência da luminosidade da cidade e tudo mais. Trago uma outra imagem aqui também, de um alinhamento de planeta e a Lua, estavam todos alinhados nesse dia, foi às 4h38 da manhã. Parâmetros foram fluorescente, foco automático, o tempo foi de 8 segundos de exposição e o ISO de 1600. Como a imagem aqui ficou muito clara, então na minha edição eu tive que apelar muito para os tons de pretos para trazer uma nitidez da Via Láctea ao fundo, que trouxe uma questão assim, a imagem ficou muito boa e ficou bonita, assim, com o alinhamento e a Via Láctea no fundo e a constelação de Escorpio aqui também presente. Escrevi isso tudo ao lado para facilitar a visualização e também fiz a comparação com o estelário, então vocês podem perceber que está igual ali, bem comparado, com uma resolução também muito boa, comparando a uma câmera de celular. Aqui uma foto que eu tirei com o celular também, dando um aumento de um zoom de uns 6 vezes mais ou menos no meu celular. O celular tem um zoom muito bom. Então vocês percebem aqui que eu consegui captar um pouco de manchas, como percebem, apesar da edição, uns tons mais rosas e mais roxos. Em comparação com o estelar, percebemos que é a nebulosa de Órion. Então percebemos que dá para captar um pouco de nebulosa e o celular ele traz essa possibilidade de também perceber as nebulosas em fotos e tudo mais. Aqui algumas fotos que eu tirei. Essa primeira é uma das primeiras fotos assim que eu consegui tirar da Via Láctea, então pode perceber que ainda não é uma imagem com boa qualidade, mas que traz um conteúdo e percebe-se claramente ali a Via Láctea ao fundo, o brilho das estrelas, uma grande quantidade de estrelas que a olho nu nós não poderíamos perceber tão facilmente. Ao lado é uma foto com zoom máximo que eu utilizei na Sirius A. Também aqui eu deixei um tempo de exposição na terceira foto em 32 segundos e num ambiente mais escuro. Aqui presente uma nuvem, então a claridade da nuvem atrapalhou um pouco na foto, mas percebemos o quão alcançou o brilho das estrelas e a quantidade de estrelas que alcançou com um tempo de exposição ali alto, que a olho nu nós não conseguiríamos perceber. A terceira foto aqui é uma foto que eu tirei com aquela lente que eu mostrei de vocês anteriormente e percebemos que não é uma lente muito boa. Ela borrou um pouco a imagem nos cantos, mas que ela traz uma abertura relativamente também boa. Na foto ao lado podemos ver, em comparação com a última foto aqui,
que é tirada do mesmo lugar, a árvore aqui está baixa e aqui dá para ver a árvore, ainda mais o beiral, o telhado, tem uma abertura muito boa. O ruim foi a qualidade dela, que não trouxe qualidade à imagem. Aqui eu fiz uma comparação com a imagem que eu tirei da região do Cruzeiro do Sul, buscando um pouco mais de conteúdo na imagem, então eu dei alguns zooms, fui aumentando a imagem e percebemos que as manchas que anteriormente estavam pequenas, não dava para perceber bem o que é. Com o zoom, nós percebemos que tem uma mancha bem mais destacada e que possivelmente é uma nebulosa, um conglomerado de estrelas. Então, o celular ele conseguiu captar esse conteúdo bem visivelmente. Aqui, um pouco sobre o tempo de exposição, que nessa primeira foto é uma foto da Lua, um dia de lua cheia. Talvez você já tenha conseguido tirar foto com o celular da lua cheia e percebeu que ficava só um ponto brilhante e não uma foto nítida ali com um círculo, a circunferência bem certinha. Aqui eu reduzi o tempo de exposição no máximo que eu consegui, que é 1 milissegundos. Percebemos que a Lua ficou bem visível e com o aumento aqui também dá para ver algumas manchas, não nitidamente, mas dá para perceber. A estabilidade do celular também influencia muito. O pedestal ele traz essa possibilidade de você não tremer, não ter a tremura das mãos influenciando, do controle. Você usa o controle Bluetooth, então a influência de tremor, de outras coisas com o celular não acontece. Ao lado aqui eu trouxe uma foto em time-lapse, ou Star Trek, são desconhecidos, com tempo de exposição 23 minutos, mas para eu obter essa foto, eu fui tirando fotos de 16 segundos e depois sobrepus elas com a utilização de um programa. Então deu esse resultado que espetacular, como vocês podem ver, na região do sul. Aqui é um estudo que fizemos com essa foto, Star Trek, obtemos. Foi um estudo que até o professor Daniel e eu estamos trabalhando junto, então fizemos em conjunto um estudo mais aprofundado das imagens. E aqui trazemos esse estudo da rotação da Terra, tanto da velocidade em que ela gira. Aqui traçamos um gráfico, um desenho na figura, com valores arbitrários. Pegamos cada traço desse aqui, obtemos um valor e a distância dele até o ponto central aqui, 0. Traçamos um gráfico. Então, na primeira aqui, por exemplo, o I, pegamos a distância dele, o tamanho dele, o tamanho dele até o raio, né, da circunferência, traçamos o gráfico de acordo com o tamanho e a distância até o centro do raio. Aqui temos para calcular, então, usamos o tamanho do arco, θ vezes o raio, e aqui também para a velocidade angular temos o Δθ sobre o ΔT, que é igual ao coeficiente angular sobre o ΔT. Então, a variação do espaço pela variação do tempo, temos a velocidade, e aqui, como uma circunferência, temos a velocidade angular. Quando traçamos o gráfico aqui, por exemplo, utilizando um programa Steady, ele já dá um coeficiente angular, então temos aqui 0,1 o erro em radianos, temos o Δθ em cos, então pegamos lá o nosso tempo de exposição da imagem, 23 minutos, e transformamos em hora, com o seu erro também de 0,004,
Com isso, aplicamos esses valores aqui na nossa equação aqui em cima e obtemos a velocidade angular igual a 0,253, mais ou menos 0,015 radianes a hora. A velocidade angular nesse período aqui da imagem, temos esse resultado aqui. Para comparar se o resultado estava realmente de acordo, se realmente aquilo que obtínhamos, pegamos o total da circunferência, que é 2π, e pegamos o total de horas da movimentação da rotação da Terra, 24 horas, fizemos o mesmo cálculo utilizando a equação e obtemos o valor de 0,262 radianos a hora. Comparando com o resultado que obtivemos através da foto, está dentro da margem de erro, está relativamente ótimo, bem correto. Então, conseguimos comprovar a rotação ali e a velocidade angular da Terra, tanto das estrelas. Então, um pouco agora falando sobre o trabalho e tudo mais, e com a utilização de um celular podemos pensar, poxa, um celular não traz uma qualidade muito boa, não dá para fazer tanto registro, uma observação de qualidade, e percebemos que não, na verdade, podemos fazer observação com o celular, registrar objetos como nebulosas, eu trouxe, eventos celestes, como alinhamento de planetas também, que eu obtive. Dá para fazer estudos aprofundados dentro da física, astronomia, como demonstrei aqui, mostrei da rotação da Terra, da velocidade angular, então existem cálculos e tudo. E que é também possível para o futuro professor, um futuro astrônomo, utilizar ele para ensino, para pesquisa e utilizar esse recurso onde você estiver. Tipo, eu gosto de fazer acampar à noite, então eu com o celular no bolso eu consigo registrar um evento que está acontecendo onde estiver à noite, tirar uma foto e depois estudar e observar aquela foto com mais detalhes. Então, esse trabalho que apresentamos aqui nos rendeu uma publicação, não uma publicação, nós submetemos um artigo com esse trabalho. A bolsa de PIBIC, então estarei realizando, começando agora, juntamente com a orientação do professor Raul. Acho que o Marcos, ou ele caiu, ou está bem. Marcos? Essas fotos. Tem o programa que eu utilizo, o Flick, para botar as fotos online. Você pode escanear também pelo QR Code. Muito bem. Muito bem, Marcos. Parabéns pela apresentação, foi muito bom, viu? Ficou no tempo certinho também. E esse slide é bem bonito, parabéns. Legal. Muito bem, então encerramos a primeira parte da apresentação. Antes de a gente abrir para perguntas, prefiro que a gente faça já as duas apresentações e a gente faz as perguntas no final, tá? Então agora eu vou introduzir o outro apresentador, que é o Lucas. O Lucas Escamilha, então, ele, como eu já falei, ele é aluno lá do curso de licenciatura em Física de Nova Friburgo. Ele já está se formando. Ele vai apresentar para a gente um pouco do trabalho do TCC dele sobre divulgação científica a partir da astronomia. Falando rapidamente sobre o Lucas, ele entrou no Cefet em 2015, né, terminou o ensino médio em 2014, e logo em seguida, em 2015, ingressou no curso de licenciatura em Física em Nova Friburgo. E ele, então, como eu mencionei, está já para se formar, faltando só o TCC,
e ao longo do curso, então, ele teve experiência de fazer um intercâmbio, fez parte do PIBID também, e já atua como professor na rede particular de Nova Friburgo. Lucas, é o mesmo esquema ali do Marcos, mais uma vez, muito obrigado. O Lucas ele se propôs também a apresentar, foi bem interessante, tomou a iniciativa. Obrigado por isso, Lucas, e obrigado por se disponibilizar a fazer essa apresentação para a gente. Fica à vontade, a partir de agora a palavra está com você. Obrigado, Daniel, obrigado pelas boas-vindas. Parabéns pela iniciativa, né, em primeiro lugar. Uma iniciativa muito bacana, acho que nesses tempos, né, principalmente faz falta a gente ter esse tipo de iniciativa. Bom, o meu trabalho, na verdade, a minha apresentação, né, é uma parte do meu trabalho de TCC que eu estou desenvolvendo, estou na pendência de finalizar ele e realizar a apresentação assim que a gente voltar com as atividades presenciais, e é um pouquinho sobre a evolução dos instrumentos de observação do céu para justamente um trabalho de divulgação científica baseado na evolução dos instrumentos de observação do céu. E aí hoje eu separei uma sessãozinha do meu trabalho de TCC para poder apresentar e compartilhar um pouco, né, e discutir a importância da divulgação científica, então, na astronomia. Bom, a astronomia, em primeiro lugar, ela é considerada a mais antiga das ciências, né, embora ela não esteja ali no campo, digamos assim, da ciência moderna, mas ela é considerada a ciência mais antiga das ciências no geral. Eu digo isso, que essa questão da ciência moderna, né, porque a ciência moderna ela veio, como a gente tem hoje em dia, ela veio se dar muitos séculos depois da astronomia ancestral, que é o que a gente vai focar um pouquinho nessa apresentação. Bom, a astronomia ela apresenta diversas funções na nossa vida, no nosso dia a dia, e também apresentava essas funções no dia a dia dos nossos ancestrais, nossos antepassados. Mas para a gente poder falar, então, da astronomia, a gente precisa entender mais ou menos o que é a ciência e como se deu a ciência, o surgimento da ciência, e por que a gente considera a astronomia essa primeira das ciências, né? Bom, a ciência ela é caracterizada basicamente pela busca pelo conhecimento, ela é uma característica inata do ser humano, né? A busca pelo conhecimento, e basicamente a gente diz que a ciência teria surgido, então, por pura sobrevivência biológica, né? Essa busca inata de todo ser humano pelo conhecimento, por explicações sobre o mundo à nossa volta, sobre os fenômenos da natureza, basicamente uma necessidade biológica de sobreviver, então a gente busca conhecimento dessa forma, né? Mas a ciência começou a se estruturar, essa busca pelo conhecimento, ela começou a se estruturar de uma forma mais concisa na filosofia da Grécia Antiga, né? Na Grécia Antiga, a filosofia e essa busca do saber pelo saber, não necessariamente mais por uma sobrevivência biológica, mas o conhecimento por simplesmente mera curiosidade intelectual, a busca do saber pelo saber, ela começou a se dar na filosofia da Grécia Antiga. Naquela época, quando a gente estuda filosofia e até em outras disciplinas que a gente estuda, a gente acaba vendo que alguns dos filósofos tinham várias contribuições em diversas áreas. As ciências elas não eram divididas até então, elas não tinham essa divisão como a gente tem hoje em dia das ciências. A filosofia abarcava várias áreas de conhecimento, tanto que muitos dos cientistas dos filósofos, né, que a gente acaba estudando, têm contribuições na matemática, na astronomia, na física, né, no que hoje a gente conhece como astronomia, física e matemática, entre outras áreas. Muitos filósofos eram, né, teólogos também, o próprio Aristóteles tem várias contribuições em diversas áreas. Então, a partir então do que a gente conhece como filosofia natural, que foi se dar aí um pouquinho depois, que aí a ciência, como a gente tem hoje em dia, a ciência moderna, se deu de fato. A filosofia natural, então, ela culminou no que a gente tem hoje como ciência, e isso foi a partir dos séculos XVI e XVII. Então, a motivação de sobrevivência biológica já não era mais a única motivação, a única razão para se fazer ciência, né? O saber pelo saber, a busca de conhecimento por curiosidade intelectual, mas também para entender como funcionam as coisas na natureza, no universo, vinham se dando de uma forma mais intensificada. E não foi à toa que a ciência moderna surgiu nesses séculos. Esses séculos XVI e XVII representam o final da Idade Média. Além do final da Idade Média, eles representam aí o Renascimento. Então tem toda um contexto histórico na Europa para que se dê
esse nascimento, digamos assim, o surgimento da ciência moderna como a gente tem hoje em dia. Bom, foi nessa época que a gente tem a ciência, que a gente tem o que a gente diz hoje como ciência, principalmente caracterizado pelo método científico. Além do método científico, nessa época que surgiram as primeiras academias de ciência, as sociedades científicas, por exemplo, aí a Academia de Lindsay e a Royal Society, que foram as academias que Galileu e Isaac Newton fizeram parte, por exemplo. Então, o surgimento da ciência moderna se deu um pouquinho depois. A gente tem a ciência surgindo, de fato, ali com os gregos, né? Porém, a ciência moderna, de fato, com o fim da Idade Média, o método científico, as primeiras reuniões científicas acontecendo, posteriormente com as revoluções industriais, a gente teve aí um certo ápice também da revolução científica, digamos assim. Bom, muitas das vezes essas reuniões que aconteciam nessas academias, elas eram muitas das vezes às escondidas, porque o governo tinha suas desconfianças, a própria igreja também, que por mais que tinha o fim da Idade Média, ainda estava ali um pouco atrelado ao poder. Mas por que então que a astronomia é considerada a mais antiga das ciências? Bom, a astronomia é considerada a mais antiga das ciências, não exatamente da forma que a gente tem ciência hoje em dia, de ciência moderna, mas para isso a gente precisa fazer, para entender como é isso, a gente precisa fazer uma certa viagem aí para os nossos povos ancestrais na savana africana, que foi o berço da sociedade humana, né? Da sociedade teve o seu berço na savana africana, lá na África, há 40 ou 50, mais ou menos, 1000 anos atrás. E se a gente se imaginar, né, nessa situação de um povo neolítico, digamos assim, o neolítico veio um pouquinho depois, né, do berço da humanidade, mas se a gente se põe na situação dessas pessoas, a gente acaba encontrando o céu como uma ferramenta muito útil no dia a dia dessas pessoas. Esses seres humanos, esses homens, tinham basicamente a função vital de caçar e colher coisas, né, para a própria sobrevivência deles, e assim como a busca pelo conhecimento acaba se dando por essa necessidade biológica, o início da astronomia como primeira ciência, digamos assim, também vem dessa sobrevivência, dessa necessidade biológica de sobrevivência. Bom, para caçar os animais que iam garantir aí o abastecimento dessas comunidades, para colher os frutos silvestres naquela época, provavelmente também, se nós fôssemos, né, dessa época, a gente ia precisar do céu para ajudar na localização, para a gente voltar para o nosso acampamento. Então, a astronomia ela começa aí tendo uma série de utilidades, né? Para não ser vítima dos animais na floresta, então acaba que o céu acaba sendo acaba tendo essa função de mapa também, acaba ajudando dessa forma. Bom, então na savana africana a gente tem aí esses relatos que a gente vai ver um pouquinho mais como que isso é comprovado, né, do surgimento então da astronomia. O céu permitia então para os ancestrais orientação no tempo, ciclos de plantio, né? Essa orientação no tempo a gente acaba tendo o dia e a noite como a primeira ferramenta de medir o tempo, né? Os ciclos de plantio, quando que determinados tipos de plantio deveriam acontecer, e aí a gente tem as estações do ano já começando a ser observadas pelos povos ancestrais. Eles também utilizavam da observação do céu para identificar as estações do ano, né? E assim, dessa forma, poder abrigar as residências deles de acordo com o inverno, com o verão, fazer as adaptações possíveis, né? Também era uma maneira de deslocamento, né? Como eu disse, tanto deslocamento na região onde eles tinham, durante a caça, durante a colheita, era uma forma de se localizar, se baseando pela lua, principalmente. A caça também, né, a observação acabava ajudando na caça, de uma maneira até um pouco peculiar, porque a observação do céu acabava ajudando a entender, de acordo com as estações do ano, né, que não tinham esse nome, digamos assim, na época, a migração sazonal, digamos assim, das espécies que serviam de alimento para essas comunidades ancestrais, para a sociedade ancestral. Então, a migração dos animais aí tinha esse papel também, tinha esse auxílio da observação do céu. Bom, então, os dias e as noites, né,
provocados então pela rotação da Terra no próprio eixo, por mais que eles não tinham essa noção de que a Terra estava girando, muito provavelmente as primeiras ideias eram de que, na verdade, o céu girava em torno, né, da Terra, digamos assim, através de uma esfera celestial. Foram as primeiras observações que esses povos começaram a ter através, né, da observação dos padrões que se repetiam de maneira periódica no céu. As estações do ano também, a partir da órbita da Terra ao redor do Sol. Mais uma vez, a gente sabe hoje em dia, né, que a causa das estações está ligada aí com a inclinação do nosso planeta Terra e tudo mais, mas o fato do planeta estar orbitando em volta do Sol também tem esse fator. Logicamente que eles não tinham esse conhecimento tão claro na época, mas as estações do ano já eram uma maneira aí também de se orientarem com relação ao tempo. E principalmente porque começavam a ver esse movimento periódico, né, das estações do ano, digamos assim, e classificar os anos, né, o passar dos anos. O ciclo lunar também é uma maneira de medir o tempo, com a órbita da Lua ao redor da Terra, através, então, do ciclo lunar, que os primeiros calendários começaram a ser construídos com base no ciclo lunar de 29 e 30 dias. Né? Então, o céu noturno, o céu de maneira geral, né, não só o céu noturno, tinha função de mapa, tinha função de calendário, tinha função de relógio para os povos ancestrais. E além dessas três funções, o céu ele tinha também a função de livro de histórias, digamos assim, porque se a gente remete então às constelações que a gente observa no céu, aqueles povos utilizavam das constelações, que são figuras de animais, por exemplo, no céu, essas formas, justamente para fazer analogia a certos deuses das mitologias presentes na época. Algumas lendas tinham relação com as constelações que eles observavam no céu, então. Então, uma das funções também do céu era essa de ser um livro de história, de contar, de ser um berço para a mitologia dos povos ancestrais. Bom, além disso, as constelações e o olhar para o céu acaba que instiga, que estimula a criatividade. Né? Os nomes das constelações, as figuras que eram observadas, foram sempre situações que envolviam o estímulo da criatividade, podemos dizer dessa forma. Então, a observação do céu era um meio que os povos ancestrais tinham de organizar a sociedade em que eles viviam, de certa forma. Né? Através da observação do céu, é que eles tinham todo o conhecimento de astronomia que eles tinham. Então, esses povos ancestrais, eles aprendiam diretamente do céu por meio dessa observação praticamente diária do céu. Então, sem nenhum tipo de instrumento, apenas com observação ao olho nu, a gente diz que a astronomia já estava nascendo no berço da civilização humana. Mas qual é a nossa relação com o céu hoje em dia? Né? Naquela época a gente vê que a função, né, que o céu tinha para as pessoas era muito mais, digamos que, prática no dia a dia, na organização do tempo, das sociedades, mas hoje em dia, que a gente já tem todas essas informações mastigadas, de certa forma, né, pela ciência, pela história, inclusive, né, qual é a relação que a gente tem com o céu hoje em dia? Por muitas vezes, essa relação que a gente tem com o céu, ela acaba se dando através da observação do pôr do sol, do nascer do sol, por exemplo, ou então a observação da lua, do céu estrelado, mas por muitas vezes, eu acho que a gente pode até fazer essa reflexão se a gente ainda se lembra da função, digamos assim, ou então do deslumbramento que a observação do céu pode ocasionar para a gente. Né? Eu acho que todo esse cuidado dos povos ancestrais ajuda a lembrar para a gente, ajuda a lembrar que existia e ainda existe nos dias de hoje um céu noturno à nossa disposição, para que a gente possa observá-lo também. Porque eu diria que os meus sobrinhos, por exemplo, nas idades de 6 e 7 anos, talvez nunca tenham visto um céu realmente estrelado, talvez não tenham essa observação, por mais que hoje em dia a gente, desde sempre, né, a gente tem esse certo cuidado, esse carinho pela observação do céu, seja através da lua, né? Olha que lua bonita está fazendo hoje. A gente ouve essas frases de maneira muito constante, esse deslumbramento com o céu, mas fica aí esse questionamento, né? Será que hoje em dia nós fazemos o uso desse painel de arte, diria assim, dessa obra de arte que é o universo, da mesma maneira que os povos ancestrais podiam fazer? E aí tem várias
vários empecilhos no nosso caminho, o principal deles é a poluição luminosa que a gente tem hoje em dia, né? Naquela época, sem nenhum tipo de poluição luminosa, certamente um céu verdadeiramente escuro, né? Um céu noturno verdadeiramente escuro, estrelado, era muito mais acessível, né? Pode ser que nem eu, ou então muitos dos meus professores tenham tido a oportunidade de um céu realmente estrelado, né? De fato, porque a poluição luminosa, ela está muito presente no nosso dia a dia. Essa imagem, inclusive, que a gente está vendo agora, ela mostra muito para a gente isso, né? Os centros de maior poluição luminosa, que são onde a gente tem as concentrações dos grandes centros urbanos. Os Estados Unidos ali tem uma grande concentração de poluição luminosa. Se a gente olha para o Brasil, as regiões mais litorâneas, onde estão as grandes metrópoles também. A Europa também é um grande centro de poluição luminosa. E a gente repara que a África é um dos locais no nosso planeta que tem ainda uma certa manutenção, digamos assim, da ausência de uma poluição luminosa, se eu posso assim dizer. Então existem muitos observatórios, muitos telescópios que são instalados em locais mais desérticos, justamente para evitar a poluição luminosa. Na África existem alguns observatórios, alguns telescópios terrestres, e também nos desertos chilenos, por exemplo, além de outros muitos espalhados pelo mundo, mas essas regiões com menos poluição luminosa são as ideais para a nossa observação, né, digamos assim, do céu. Aqui em Friburgo também é um local que é um pouco privilegiado pelas montanhas, né? Tem um observatório aqui em Friburgo, inclusive, que não é aberto, mas desse observatório existem fotos muito preciosas, né, de astrofotografia por por um astrofotógrafo, mas um cientista muito importante, que atua aqui na cidade, mas é do Rio de Janeiro. Ele também é responsável pelo nosso observatório aqui em Friburgo, pelo planetário aqui de Friburgo. Enfim, a poluição luminosa, então, é esse empecilho que a gente tem hoje em dia. Mas voltando para os povos ancestrais, as maneiras que a gente tem de provar que a astronomia estava realmente presente nos povos ancestrais se dá através das artes rupestres, digamos assim, né? A gente tem esses primeiros indícios, né, de pedras gravadas no Neolítico, por exemplo. Essa foto aí é de 15 mil anos atrás, de uma caverna na França, e se a gente observa essa foto, a gente tem basicamente 29 pontos pretos. Talvez agora não fique legal de contar esses pontos pretos, mas são 29 pontos pretos. Justamente seria o primeiro calendário lunar, os registros das fases da Lua. Então, há 15 mil anos atrás, que é a data dessa foto, segundo os estudiosos, a gente tem aí o primeiro calendário lunar, né, que a gente tem conhecimento. Então, uma das provas são as pinturas, né, as gravações feitas em pedras de maneira rupestre, principalmente pelo povo neolítico, que data mais ou menos de 3 mil anos antes de Cristo, mas a gente vê que essa foto, que segundo os estudiosos data de 15 mil anos atrás, né, então realmente vai além do povo neolítico. A gente também tem os monumentos megalíticos, que esses monumentos estão espalhados pelo mundo, e são monumentos que causam grandes polêmicas, porque muitas pessoas acabam, por vezes, tentando associar esses monumentos com obra de sociedades avançadas, possivelmente de extraterrestres que vieram e colocaram esses monumentos, então tem essa polêmica toda. Mas os estudiosos sabem que, por exemplo, as Stonehenge na Inglaterra possuem uma certa posição específica, né, que além de serem observatórios, as pedras na sua configuração original caracterizavam um calendário solar, por exemplo. Essas pedras também elas estão alinhadas de acordo com o solstício de verão, com o nascer e pôr do sol no solstício de verão. Inclusive, o English Heritage, que é a associação que cuida desses monumentos históricos na Inglaterra, ela nesse ano fez a transmissão do nascer e do pôr do sol ao vivo, né, devido à pandemia global, né, do coronavírus, porque é um monumento muito visitado nessa época do solstício, lembrando que agora aconteceu o solstício de verão para o hemisfério norte, né, aqui foi o solstício de inverno para a gente, porém é um monumento muito visitado justamente por esse alinhamento com o nascer e pôr do sol no solstício de verão. Então, um monumento que é super antigo, ele traz para a gente características de uma astronomia já ancestral, né? Essa aí que a gente vê na foto
seria a configuração original, então, da Stonehenge, com vários alinhamentos, né, do pôr do sol e do nascer do sol aí no verão e no inverno. Também tem a ver com o nascimento da lua, enfim, tem vários alinhamentos nessa conjuntura dessas pedras, além de ser um calendário solar. Bom, outro monumento são os obeliscos. A gente tem aqui o exemplo do obelisco da Praça de São Pedro, que os estudiosos dizem que é um obelisco egípcio, um obelisco muitíssimo antigo, que causa, né, aí a sombra do sol. Já era uma maneira também, além dos relógios de sol, que a gente pode citar também, que identificam para a gente, né, esses monumentos, o cuidado dos ancestrais com a astronomia. A gente também tem alguns indícios da arqueoastronomia. A arqueoastronomia, que é essa parte que estuda a astronomia dos ancestrais, ela também tem indícios aqui no Brasil. A gente tem aí esse possível observatório construído por indígenas, são vários espalhados pelo Brasil. Essa foto aí, eu encontrei ela num livro, e ela também está presente em um livro do Museu Astronomia de Ciências Afins, que tem justamente aí a história da astronomia no Brasil e uma seção justamente para arqueoastronomia no Brasil. Então, vários observatórios provavelmente construídos por indígenas através de buracos em algumas rochas que tinham justamente uma intenção específica. Nessa foto aí de um sítio arqueológico do Amapá, a gente vê Vênus e Júpiter se pondo ali através de um buraco em uma rocha. Um outro exemplo seria o solstício de inverno, observado aí, então, em um sítio arqueológico em Garopaba, em Santa Catarina, também possivelmente construído por povos ancestrais e indígenas. A gente vê aí, então, o Sol no solstício de inverno, também em um buraco entre algumas rochas. Então, os estudiosos da arqueoastronomia no Brasil, eles indicam uma série de rochas em sítios arqueológicos que teriam justamente sido posicionadas com objetivos de observação astronômica. Mas agora que a gente já sabe um pouquinho da astronomia, que é a mais antiga, das ciências, a gente vê a importância da astronomia para a humanidade. Por que divulgar a astronomia além desse primeiro fator? Bom, a primeira coisa que eu diria é que a astronomia ela tem essa característica de remeter-nos à história da nossa civilização humana. A astronomia ela conta muito sobre a evolução das sociedades humanas, das civilizações humanas ao longo da história. Então, o fator histórico já é um grande motivo para se divulgar a astronomia. Um outro motivo, sem dúvidas, é porque conhecer o universo em que a gente habita é algo essencial. Eu acho que a gente, em pleno século XXI, no ano de 2020, a gente tem todas as possibilidades de conhecimento, a gente tem ferramentas de conhecimento, principalmente através da internet, e a gente, por muitas vezes, consegue ver uma grande parte da nossa população que ainda não tem conhecimento sobre o universo que a gente habita. São várias as notícias que a gente vai vendo na televisão, de lançamentos de foguetes, de eclipses, de vida fora do planeta, através de astrobiologia, e por aí vai. E muita gente ainda não tem esse conhecimento, embora a gente tenha tanta ferramenta. Então, talvez o principal motivo para a divulgação da astronomia é o conhecimento pelo lugar onde a gente habita, né? Também muito importante, principalmente nos dias de hoje, o combate ao analfabetismo científico, tem um errinho de digitação ali, o combate ao analfabetismo científico, e diria especialmente das fake news, que estão em alta hoje em dia, né, as notícias fraudulentas, digamos assim, e separei alguns exemplos que me vieram na cabeça de coisas que algumas não estão diretamente ligadas com a astronomia, né, tipo o coaching quântico aí, que tem agora uma ascensão muito grande, as teorias, digamos assim, entre aspas, né, de que a Terra é plana. Também uma notícia recente que viralizou nas redes sociais, que a NASA foi nesse ano, né, que a NASA tinha dito aí que a inclinação da Terra deixaria as vassouras em pé, tinha uma inclinação favorável na Terra ali, também um fator envolvendo a rotação da Terra, uma série de fatores que a gente pode ver que questionamentos que o analfabetismo científico acaba trazendo hoje em dia, mesmo estando em meio na era da informação, né? A gente está em meio da era da informação,
e ainda tem esse tipo de questionamento, mesmo com tantas ferramentas de se obter acesso da ciência. O homem foi mesmo à Lua? Muita gente se questiona se o homem realmente foi à Lua. Então, alguns indícios de tanto fake news, mas de compartilhamento, né, de notícias aí um pouco duvidosas, que fazem necessário também a divulgação da astronomia, mas também a divulgação científica de forma geral. Existe um outro fator, que é o sentimento de insignificância e empatia. O ato de observar o céu, ele faz de nós, seres humanos, melhores. E isso eu não falo baseado apenas na minha experiência pessoal e na minha opinião. Existem alguns estudos que mostram isso. Estou mostrando aí para vocês agora uma reportagem da revista Galileu que diz que justamente isso, que o sentimento de insignificante frente ao universo faz você um ser humano melhor. E essa reportagem na revista está relacionada justamente com esse artigo que está aí embaixo. É um artigo da Academia de Psicologia Americana, da Associação, de Psicologia Americana, e o título é justamente esse que a gente está vendo aí, sobre small self, seria mais ou menos o nosso ego diminuído, né? Pro-social behavior tem a ver com o nosso comportamento perante a sociedade, né? Principalmente relacionado com a empatia. E essa primeira palavrinha aí, que está escrito aí, AWE, que se fala O, a pronúncia dessa expressão é O, seria justamente esse sentimento de deslumbramento e insignificância, né? Deslumbramento e temor perante a vastidão, a imensidade do universo. Então, esse artigo de psicologia vem contribuir, né, nessa imagem, nessa ideia de que a observação do céu, o conhecimento, a busca pelo conhecimento na área de astronomia traz para a gente esse sentimento de insignificância, traz para a gente uma melhora no nosso crescimento pessoal, digamos assim. E aí eu separei duas frases do Paul Piff, que é o líder dessa pesquisa, e ele diz justamente o seguinte: nossa investigação indica que o sentimento, embora muitas vezes efêmero, esse sentimento aí chamado de O, que não tem uma tradução para o português, seria um deslumbramento, um temor perante algumas situações. Esse sentimento, embora muitas vezes efêmero e difícil de descrever, possui uma função social vital. E o outro trecho aí que ele diz que quando as pessoas vivenciam o O, elas realmente querem compartilhar aquela experiência com outras pessoas, sugerindo que o sentimento tem um componente particularmente viral. Bom, tem uma citação do Carl Sagan, que eu vou citar daqui a pouco também, e que ajuda, né, nesse sentido. Esse sentimento de insignificância, de deslumbramento com o universo, esse artigo também traz essa informação através de uma série de experimentos, foram 5 experimentos diferentes que eles fizeram, experimentos práticos com pessoas e que também envolvem outras situações, não somente observação do céu, mas sentimentos de deslumbramento, por exemplo, em meio a uma floresta, quando a gente observa algumas imagens perante a natureza, não somente o céu, que esse sentimento, além de provocar esse sentimento de insignificância na gente, ele é capaz de diminuir o nosso ego e fazer com que a nossa preocupação, mesmo que a gente se olhe como pessoas insignificantes, como mera poeira das estrelas, né, digamos assim, esse sentimento é capaz de provocar na gente, com a diminuição do nosso ego, também um cuidado pelo meio ambiente, também um cuidado pelo planeta onde a gente vive, porque quando a gente tem esse conhecimento de que o nosso planeta, ele é um nada perante um universo tão vasto que a gente tem, a gente se preocupa justamente em manter mais, a gente se preocupa mais em manter condições de vida no nosso planeta, né? Por mais que muitas pessoas acreditam, o universo é muito grande, então certamente existem outros locais com condições de vida, mas o que a gente não sabe, inclusive, que muitas pessoas não sabem, não levam em consideração, até nessa semana teve uma notícia com relação a isso, de que teria aí uma nova lua, se eu não me engano, de um planeta com condições de vida. Estou em dúvida agora se era uma lua ou se era realmente um novo planeta próximo ao sistema solar, mas o que muita gente não sabe é a quantidade de tempo que a gente demoraria para chegar lá. Não é tão simples assim a gente sair do nosso planeta. Então, esse cuidado pelo meio ambiente também é um fruto da astronomia. Então, está aí também mais um fator, mais uma motivação para a divulgação científica da astronomia.
o estímulo à curiosidade, como eu falei antes, através das constelações ou simplesmente de maneira geral pela observação do universo, esse fascínio que a gente tem pelo céu, essa curiosidade acerca do universo, com os buracos negros, por exemplo, agora a série da Netflix Dark está trazendo à tona, aí, por mais que ela tenha algumas questões ali que não batem perfeitamente com a ciência, mas ela traz, logicamente tem essa licença poética e tudo mais, mas ela tem esse debate com relação a buracos negros, a viagem no tempo, então esse estímulo à curiosidade que também a maioria dos jovens hoje em dia tem com relação a questões do universo. E justamente nesse fascínio e curiosidade pelo universo que existem muitos clubes de astronomia espalhados pelo mundo. A astronomia, eu poderia dizer que alguns estudiosos também dizem em alguns artigos que eu li que os clubes de astronomia, os astrônomos amadores, constituem da astronomia a ciência com mais adeptos não especializados, não profissionais. A astronomia ela tem uma quantidade muito grande de pessoas que se envolvem, que buscam estudar a astronomia de maneira individual, particular, não necessariamente de maneira acadêmica. Então, esse envolvimento com a astronomia, ele é grande, e ele pode ser maior ainda se a astronomia for maior, amplamente divulgada, né, digamos assim. Bom, a citação que eu falei do Carl Sagan aí, do livro dele Mundo Assombrado pelos Demônios, eu gosto muito dessa citação. Ele diz o seguinte: sei que as consequências do analfabetismo científico são muito mais perigosas em nossa época do que em qualquer outro período anterior. É perigoso e temerário que o cidadão comum continue a ignorar o aquecimento global, por exemplo, ou a diminuição da camada de ozônio, a poluição do ar, o lixo tóxico radioativo, a chuva ácida, a erosão da camada superior do solo, o desflorestamento tropical, o crescimento exponencial da população. Como podemos executar a política nacional ou até mesmo tomar decisões inteligentes sobre nossas próprias vidas se não compreendemos as questões subjacentes? Seria então um questionamento nessa última frase. Como que a gente pode fazer esse tipo de coisa, estar envolvido em política, em questões ambientais, se a gente não se envolve nas questões da ciência? Esse trecho dele aí justamente está envolvendo a divulgação científica, a importância da divulgação científica, e eu acho perfeito, extremamente atual, por mais que esse trecho seja de 1996, do livro, né, dele, e eu acho extremamente atual essa colocação do Carl Sagan, e mais um motivo pelo qual a gente deve se preocupar com a divulgação científica, principalmente da astronomia. Um outro trecho aqui de um artigo que também faz parte da minha bibliografia para o TCC, onde a Glace Zancan, ela diz o seguinte, que o desafio, né, da divulgação científica nas escolas é justamente de um sistema educacional que explore a curiosidade das crianças e mantenha a sua motivação para aprender através da vida. As escolas precisam se constituir em ambientes estimulantes em que o ensino de matemática e de ciência significa capacidade de transformação. E aí ela continua fazendo essa citação aí, mas basicamente citando a importância da curiosidade, né? E a divulgação científica está atrelada a isso. A divulgação científica, a divulgação da astronomia, ela tem essa importância de trazer o conhecimento, a aprendizagem para próximo do dia a dia, para coisas do dia a dia que estão acontecendo o tempo todo, ao redor, né, da nossa sociedade, da nossa vida. Uma outra citação aí do livro Astronomia e Astrofísica, de Phil e Saraiva: o estudo da astronomia tem fascinado as pessoas desde os tempos mais remotos. A razão para isso se torna evidente para qualquer um que contemple o céu em uma noite limpa e escura. Depois que o Sol, nossa fonte de vida, se põe, as belezas no céu noturno surgem em todo o seu esplendor. E uma última citação aqui: observar os céus tem produzido e continua produzindo no homem sensações de imensidão, solidão, beleza, mistério, e induzem profundos sentimentos religiosos ou românticos. Então, esse fascínio que a astronomia provoca em nós não é apenas uma observação minha e de outros colegas. Muitos estudiosos, eles fazem essa constatação, né, da importância da divulgação científica na astronomia, justamente por esse fascínio e por todos os outros fatores que eu vim trazendo até agora. E também fechando aqui, a gente sempre tenta tirar boas fotos do Sol. O trabalho anterior do Marcos também, da Lua, o trabalho anterior do Marcos também fala sobre isso, de como a gente busca registrar esse sentimento que a gente tem quando a gente observa uma lua muito bonita, um céu estrelado, embora a gente fale miseravelmente muitas vezes, sem as técnicas adequadas, e também
os meios de comunicação na internet, na TV, também estão sempre colocando em evidência eclipses e outros eventos astronômicos, eventos que acontecem no céu, além dos eclipses. A gente teve recentemente o lançamento da SpaceX. São várias as notícias envolvendo a astronomia e que muitas das vezes a gente tem pouco conhecimento. Muitas das vezes os nossos alunos, a sociedade de maneira geral, lê essas manchetes, ou essas manchetes, mas não tem um total conhecimento, não entende o que de fato acontece. A gente tem esse fascínio, esse apreço, essa curiosidade pelo céu noturno, pela astronomia, pelo universo, mas falta informação ainda para que a gente tenha um conhecimento significativo, uma aprendizagem significativa e justamente uma maior conexão com o ambiente à nossa volta. Bom, também existem os aplicativos de celular, também tive a oportunidade de fazer um experimento, né, uma prática com esses aplicativos na época que eu fiz PIBID, né, que eu fui bolsista do PIBID em colégio público. Esses aplicativos, muitas vezes, os alunos já tinham ouvido falar, eles já têm no próprio celular, são aplicativos que a gente aponta para o céu e eles ajudam a nossa observação do céu, seja ele noturno ou não. Então, são várias as ferramentas que também ajudam, né, na divulgação da astronomia. Bom, espero que eu tenha conseguido aí traçar um pouquinho da importância da divulgação da astronomia. Basicamente, é isso que eu trago no meu TCC, em algumas sessões do meu TCC, da importância da divulgação científica, da divulgação da astronomia, e é basicamente isso. Perguntas, sugestões, né? Acho que a gente vai abrir agora para essa parte. Muito bem, Lucas. Muito obrigado pela apresentação também, foi muito boa. Parabéns aí o assunto de TCC, é realmente bem interessante. A gente que trabalha com divulgação científica, né, e em particular esse tema é muito caro para a gente, porque aqui no Cefet Petrópolis nós temos, desde 2013, um projeto de astronomia, um projeto de extensão envolvendo astronomia. A gente tem um planetário inflável aqui, então a gente consegue receber escolas, fazer atividades com planetário, oficinas. Então, os alunos nossos, bom, aqueles interessados, claro, estão sempre envolvidos com a divulgação científica com astronomia. Então, é bem interessante. Desde os mais pequenos, né? As crianças, principalmente, têm um fascínio muito grande quando visitam os planetários e tudo mais. Exatamente. A gente recebe crianças aqui desde da creche, né? E até, enfim, curso de graduação. A gente tem essa experiência bem legal. E é interessante você ter falado de vários autores aí que a gente gosta muito, né? Principalmente o Carl Sagan. E a gente vê que muitas das pessoas que trabalham com exatas ou nas áreas científicas, elas geralmente são induzidas, estimuladas desde a infância por essas séries, né, que existem, como, por exemplo, Cosmos, né, que foi gravado originalmente lá pelo Carl Sagan e que agora tomou novas edições ali com o Mark deGrasse Tyson, Neil deGrasse Tyson, e a Netflix também agora tem uma outra versão. Enfim, eles estão sempre ali ao nosso redor e têm estimulado gerações e gerações a vir para o meio científico, né? Isso é bem interessante, mas se a gente pudesse, mais do que isso, né, como você falou, alfabetizar cientificamente, por mais que as pessoas não venham para as ciências exatas, mas que tenham esse conhecimento, pelo menos assim, com uma base um pouco mais sólida, esse tipo de desinformação que você citou, fake news e diversas outras atrocidades que vem acontecendo aí, não seriam tão facilmente espalhadas, né? Acho que essa leitura de mundo falta muitas vezes, né, nos nossos alunos, na nossa juventude e até na sociedade em geral, né? Nem só falo da juventude, não. E também a gente vê uma série de conceitos aí que são trabalhados de maneira errônea. A gente teve essas discussões em outros seminários, né, no ensino fundamental 1, por exemplo. Então, são vários os motivos, né, para a divulgação da astronomia, para a divulgação científica de maneira geral. E o próprio Carl Sagan, que era um grande divulgador de ciência, ele fazia questão, e faz, né, nas obras dele, de também tomar cuidado com um fator até que eu esqueci de mencionar, de tomar cuidado com a linguagem, né, para ela se tornar acessível. A linguagem da divulgação científica precisa ser uma linguagem acessível para qualquer tipo de público. E além disso, ele tinha o cuidado da interdisciplinariedade, né, ele faz questão de estar sempre em contato nas obras dele com as demais áreas da ciência, com outras ciências, né? A gente tem essa
mania de separar as ciências da natureza, as ciências exatas das ciências humanas, e que por muitas vezes acaba, acho que, criando esses estigmas, né? Alguns colegas, quando eu comento, estou fazendo um curso de astronomia e tudo mais, porque eu realizei um curso de astronomia recentemente, agora estou fazendo um outro, eles comentam de que, muito bacana, muito legal, acho bacana, mas não é para mim, não serve para mim, é muito difícil, acho bonito de longe. Então, a gente tem esse abismo, muitas vezes, entre as diversas áreas de ciência, que a gente tem que tomar cuidado, e acho que a divulgação científica ela é fundamental também para desmistificar isso. E também para desmistificar a ideia que a gente tem de que o cientista, de que a ciência, de maneira geral, ela tem esses conhecimentos todos que a gente aprende, né, no colégio, na universidade, de maneira pronta. Porque, por muitas vezes, a gente tem essa falsa imagem. E a divulgação científica, ela ajuda, através da história da ciência, né, a contribuir para desmistificar essa imagem do cientista. Tanto como o descobridor, né, digamos assim, entre aspas, do Eureka, fiz uma descoberta, quanto essa ideia de que a ciência nasceu pronta, né? Uhum. Eu vou convidar o Marcos a se juntar a nós aqui, Marcos. Se você quiser ligar, se tiver em condições aí, a estabilidade da internet e tudo mais, ligar a câmera e pode abrir o seu microfone e quiser opinar, fica à vontade. Legal, vai entrar aí. Quer falar alguma coisa, Marcos, sobre isso? Principalmente sobre o seu fascínio, né? Porque você contar um pouquinho a história desse trabalho que eu fiz com o Marcos, né? O Marcos é um curioso, essa questão da curiosidade que o Lucas citou. O Marcos fez um curso comigo no semestre passado, que foi curso de mecânica, um curso regular da licenciatura, e ele sempre chegava cheio de novidades. Professor, tirei umas fotos do céu, posso te mostrar e tal. E aí, sempre na correria, eu não conseguia dar muita atenção para ele, até que um dia eu parei para ver uma das fotos dele, eu fiquei encantado. Eu falei, caraca, Marcos, como é que você faz isso? Qual é o seu equipamento? Ele falou, eu tiro com o celular. E aí foi incrível, assim, aí eu comecei a me aprofundar um pouco mais, a gente começou a conversar um pouco mais, a planejar algumas fotos, né, aquele alinhamento legal que a gente viu, ele mostrou aí, ele ficou até às 5 horas da manhã para tirar aquela foto, fora outros dias, né, Marcos? Então eu falei, pô, Marcos, esse trabalho aí dá um artigo, hein, vamos tentar fazer alguma coisa. Emprestamos o telescópio que o Cefet tem lá, está lá com ele. Ele está tirando foto agora um pouco mais profunda do céu, com o celular também, mas agora com o telescópio, e é muito legal. Vou mostrar aqui. Queria que você falasse, o telescópio está aí, né, Marcos? Ali, ó, está em pé ali, isso aí. Esse é o telescópio do Cefet Petrópolis. Está emprestado com ele. A gente pode marcar um dia, quem tiver interesse, o Marcos está a fim de fazer uma observação num lugar mais ermo, assim, né? Vamos ver quando a gente vai conseguir fazer isso. Marcos, fala um pouquinho para a gente desse seu fascínio e como a divulgação científica te ajudou a chegar, talvez, na graduação e, enfim, na sua vida de forma geral. Bom, vem já bastante tempo, né, sempre observando o céu, e como eu sempre quis fazer física, então isso me influenciou bastante, porque o estudo de lente, de óptica, isso tudo, que é uma grande influência na área da astronomia. Também em fotografia, eu sempre gostei de tirar foto e tal, sempre tentei registrar a famosa foto da Lua, e com o celular não tinha uma câmera muito boa, não registrava ali de acordo com o esperado. Mas aí o tempo foi passando, fui estudando, então comprei esse celular que agora estou usando e consegui tirar as fotos, consegui fazer observação e consegui dar início a esse trabalho. Então a divulgação dele também veio assim de um modo novidade, né? Utilizar o celular para fazer fotografia, para estudar astronomia e trazer essas fotos assim que muitas das vezes se só encontra na internet e pensa, poxa, o camarada é profissional, deve ter aquela mega câmera, e na verdade não precisa muito disso. Você consegue na sua casa ou trazer para os seus alunos na sua escola esse trabalho, mostrar a eles, fazer a divulgação científica, como o Lucas trouxe aqui muito bem pontuado, da importância dessa divulgação.
algumas fotos que eu mostrei aqui, vocês podem ver que dá para observar muito bem as constelações, os planetas, as nebulosas. Então, é um estudo que você apresenta isso de uma forma mais clara e os alunos podem comprovar por eles mesmos ali na foto que aquilo está lá e eles podem acompanhar isso no dia a dia deles, no quintal da casa deles, como eu aqui faço, no quintal da minha casa, eu tiro as fotos e faço as minhas observações. Então, é uma coisa assim que ainda estou iniciando, mas que vou seguir e trazendo essa divulgação como o meu projeto de PIBIC, implantar esse estudo da astronomia, do uso do celular, da astrofotografia mobile na educação, no ensino médio e também para os licenciandos, né? O futuro professor, quando ele se formar, ele saber utilizar essas tecnologias e levar isso para dentro da sala de aula. Então, isso é um trabalho em andamento e é uma boa parte que Legal, trazendo. legal. Bom, então vamos ao chat aqui, vamos ver os comentários dos colegas e tentar responder as perguntas. São muitas mensagens de parabenização, acho que o pessoal gostou bastante. A Jennifer aí mandando parabéns para o Marcos e para o Lucas. Aí a Laís Paulo Lima elogiou as suas fotos, genial o seu trabalho, fotos lindas, muito inspirador. A Janaína também parabeniza o trabalho do Marcos, até então só o Marcos tinha falado, né? O Ageu também. Aí Wagner, Marcos e Lucas, parabéns pelo seminário. Alexandre, parabéns, Marcos, excelente apresentação. Aí a Naara, Marcos e Lucas, parabéns. Janaína, perfeito, Lucas, honrada de andar com você no recreio. Parabéns. A Lidiane também parabeniza, Alexandre Salvatore, a Jennifer, a Soraya, oi Soraya, boa noite. Obrigado pela participação de todos. A Luciana, enfim, muitas mensagens de parabenização. A Laís faz um depoimento interessante, estou encantada com as apresentações, me inspiram muito para a minha iniciação científica, e essa é a ideia, né? A gente estimular que os alunos, além dos alunos de ensino fundamental e médio, busquem conhecer um pouco mais sobre a astronomia e a ciência de uma forma geral, os alunos de graduação também se envolverem com alguma área, seja astronomia ou não, mas como a gente falou no último seminário, a graduação é a hora de vocês experimentarem o máximo de coisas que puder, né? Claro que também depois dá para fazer, mas a graduação é o tempo que você tem um pouco mais de liberdade em relação a isso. Alexandre parabeniza a mim pela iniciativa, valeu, Alexandre. Marcília, parabéns pelas apresentações. Soraya. Aí a Soraya comenta, observar o céu é tudo, até quando a gente não entende nada. Obrigada por me ajudar a entender um pouquinho. A ideia é essa, né? A ideia é a gente aprender junto aqui. Aí vem uma pergunta. A Laís faz a seguinte pergunta. Marcos e Lucas, você tem alguma indicação bibliográfica que utilizaram o trabalho de vocês e que tem uma linguagem acessível e interessante? Vamos começar pela ordem aqui da câmera. Lucas? Então, eu tinha citado um livro, que é o livro História da Astronomia no Brasil, que é do MAST, Museu de Astronomia e Ciências Afins. Se ela coloca lá no Google História da Astronomia MAST, PDF, já aparece o arquivo. Tem umas 600 e poucas páginas, falam tanto da história da astronomia no Brasil e também a arqueoastronomia, como tinha citado. Eu também gosto de dois livros que são em inglês. Um é o Discovering the Universe e o outro é Fundamental, não sei como é que fala, Fundamental Astronomy, que são dois livros muito bons também, bem completos, sobre tudo de astronomia, um pouco de astrofísica também. Eu vi que ela botou o e-mail aqui, eu posso até mandar esses arquivos para ela e alguns outros que agora eu não tenho de cabeça, mas que estão aí envolvendo divulgação da astronomia e divulgação científica de maneira geral. Marcos, tem algum livro especial? Na verdade, alguns livros que me marcaram aí, que eu vim lendo já há um bom tempo, que é quando eu estudava no CIEP, quero até agradecer o professor Alexandre aí fazendo presença, o meu professor no CIEP, obrigado pela presença. Quando eu estava lá, eu lia uma coleção Imortais da Ciência, que trazia muito da história de Kepler, Tycho Brahe, que foram grandes estudiosos da questão da astronomia,
então que me ajudou a entender um pouco do princípio, como se fundou ali esse estudo mais aprofundado nos observatórios. Para o meu trabalho em si, eu utilizei muito artigo ligado à fotografia, à câmera, então essa questão assim não pega muito bem. Já na questão da astronomia, eu utilizei esses livros e a de uma coleção Imortais da Ciência fala muito bem da astronomia e de seu uso no dia a dia e de como ela surgiu também, como o Lucas fala, da história na astronomia. É uma ajuda que talvez possa ter o seu interesse, hein? Legal. Vou fazer uma propaganda aqui. Tem um artigo na Revista Brasileira de Ensino de Física chamado Fotos da Lua pelo Mundo, que eu publiquei, acho que ano passado ou retrasado, e também discute um pouquinho sobre as observações. E uma pergunta que fica bem interessante, que eu nunca tinha me feito, mas na época do projeto ficou bem interessante, como é que a gente observaria a Lua se a gente tivesse em diversos pontos diferentes da Terra, né? Se a gente veria a mesma Lua, por exemplo, fase crescente aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, se o formato da Lua mudaria. Então, quem ficar curioso com essa pergunta aí, tem esse artigo lá que fala um pouquinho. Tem esse artigo também que eu escrevi com o Marcos, foi submetido. Assim que ele sair também, eu vou divulgar na minha página, para vocês poderem ter acesso a toda essa técnica de astrofotografia que ele falou. A gente descreve lá e a análise dessa imagem da rotação também da Terra. E a gente está planejando também escrever um pouco da história da astrofotografia numa revista brasileira para ter também material em português. Muito bem. Eu só acrescento como que ele falou ali também, questão de história e tudo mais, né? A bibliografia que ele teve ali, um pouquinho da história dos cientistas, até do próprio Cefet, nas bibliotecas do Cefet, tem um material muito bom, uma série de pequenos livros do Marco Braga, do Cefet Maracanã, que são de história da ciência, são pequenos livrinhos que são muito bons também, e também serviram um pouco de inspiração, alguns trechos. Legal. Bom, então, continuando aqui, o Rogério também parabeniza, excelentes e estimulantes os dois trabalhos. Aí a Marcília faz uma pergunta. Como é que vocês veem a questão de tantas culturas estarem envolvidas na construção desse conhecimento? E aí ela está mencionando aqui as diversas culturas, não só a grega, que contribuíram, né, para o conhecimento em astronomia. Vai lá, Lucas, por favor. Eu acho que bom, esse fator, né, de tantas culturas estarem envolvidas aí na construção da astronomia, eu acho que prova mais ainda para a gente essa importância, né, da divulgação da astronomia. Como que todo ser humano, simplesmente com a sua capacidade de raciocinar, ele já consegue ter um fascínio, um deslumbramento, uma curiosidade, né, pelo universo, pela astronomia de forma geral. Eu enxergo justamente como essa característica inata que a gente tem, né, de curiosidade por entender o que está ao nosso redor, na natureza, né, os fenômenos da natureza e, sobretudo, do universo. Acho que é algo inato nosso. As crianças fazem perguntas sobre o céu desde muito pequenininhas, né? Lógico que, como comentei, nem todas as crianças hoje em dia têm um bom céu disponível para observar, mas acho que as diversas culturas, né, desde muito tempo atrás, já se vinham notando esse apreço, né, essa curiosidade pela astronomia. Acho que, bom, eu vejo dessa forma, né, essa característica inata que a gente tem por conhecimento, principalmente por conhecimento na área de astronomia, justamente por esse deslumbramento, né, e esse sentimento de deslumbramento, até de insignificância que a gente tem perante as observações. Acho que é um grande fator para que as culturas, de maneira geral, tanto hoje em dia, né, as várias culturas, mas durante a história, né, da civilização humana, se sintam atraídas por essa questão da astronomia. Certo. Quer falar alguma coisa, Marcos, ou podemos seguir? Só destacar que essa questão das tantas culturas é realmente muito importante, porque em pontos distintos da história, em locais bem diferentes, e eles conseguem chegar a um mesmo senso comum ali na astronomia, da mesma observação, de mesmo parâmetro, da colheita, por exemplo. Eles usam tanto a colheita aqui no Brasil como na Europa,
eles conseguem observar essa questão do periódico das constelações, da estrela, e fazer um estudo ali bem aprofundado e chegar à mesma relação de observar o céu e usufruir dele como um tempo, um relógio, uma observação e registro desse parada. Vou seguir aí. Muito bom, isso aí mesmo. Posso fazer um comentário, Daniel? Sim, Marcília, por favor. Já que você está no momento propaganda e o pessoal está pedindo referência, eu queria só comentar do trabalho do Emanuel. A dissertação de mestrado dele está disponível na página do mestrado PPCTE no Cefet, e ele fez um trabalho muito interessante investigando algumas questões árabes. Então ele foi atrás traçou um caminho historiográfico de como é que trabalhos de tratados árabes chegaram na mão do Copérnico. E ele fala, inclusive, de observatórios árabes que tinham, que eram verdadeiros monumentos, assim, que a gente quase não ouve falar, né? Na nossa tradição, a gente acaba sempre na narrativa enfatizando os gregos, né? O conhecimento como grego, e ele traz esse elemento. Então, é um trabalho bem interessante, também recomendo, se alguém tiver curiosidade de dar uma olhada. Bom, obrigado pela participação, e também fazendo propaganda que o Emanuel vai ser um dos nossos palestrantes no dia 15 de julho agora, daqui a 2 semanas. Verdade, dia 15, isso mesmo. O Emanuel vai falar um pouquinho sobre esse trabalho para a gente, fica aí a propaganda já. Obrigado, Marcília. Bom, continuando aqui, a Luciana parabenizou o Marcos, as fotos do Marcos são incríveis. O professor Alexandre, então, agora sabendo que foi professor dele, parabéns e obrigado, Alexandre, pelo trabalho que fez. O ótimo aluno aí, o Marcos, veio para a gente aí muito bem preparado. O Glauco, parabéns pelos apresentadores. E o Alexandre pergunta se a gente pensa em divulgar esse trabalho em escola de educação básica. Eu acho que o Marcos já falou um pouquinho do PIBIC dele, mas Marcos e Lucas também, né, se quiser comentar sobre o seu trabalho em específico da educação básica. Mas, Marcos, fala um pouquinho aí sobre o seu trabalho e se você pensa em divulgar ele em escola de educação básica. Sim, é uma das questões que eu quero enfatizar bastante, é divulgar ele na educação básica, começando pelo ensino médio, que é a formação de licenciatura que eu estou fazendo, para o ensino médio, mas futuramente também levar isso para o fundamental, que é muito importante já desde pequenas as pessoas as crianças, né, começar a entender um pouco sobre astronomia e passar a observar. Então elas vão crescer com esse fomento de querer observar, querer registrar e entender melhor. Então, quando vê uma notícia sobre o eclipse solar, sobre um evento astronômico, ela já vai estar bem ligada ali no que como aquilo dali se dá, como se realiza aquele evento, e está já não mais assim, poxa, o que é isso? Com aquela curiosidade tão alta. No ensino médio, a ideia é fazer observações, né? Levar isso às escolas, fazer observações, levar os alunos essa possibilidade deles fazerem registro. Então, eles levarem esses registros para dentro da sala de aula e fazer um estudo com eles ali, com cada um na sua imagem, da fotografia deles, o que eles registraram e tudo mais. Certo. Lucas, tem alguma questão relacionada a isso? Então, o meu trabalho, né, o meu TCC, como é um trabalho de divulgação científica, eu acho que até pretendo publicá-lo depois, né, de estar apresentado, tudo certinho. E como eu passo pela evolução histórica, né, da astronomia, das maneiras de se observar o universo, né, os instrumentos, desde o olho nu, né, um pouquinho da arqueoastronomia, passando pelos primeiros telescópios, lunetas, os telescópios terrestres, espaciais. Acho que que pode ser um arquivo, um trabalho muito útil para futuras pesquisas de outras pessoas, inclusive para professores da educação básica, porque muitas dessas informações às vezes ficam soltas, né? A gente não encontra um material, às vezes, pelo menos eu nessa busca não encontrei um material tão resumidinho com todas essas informações. E acredito que nas minhas aulas eu também vou poder
explorar um pouco, né, desse meu trabalho, assim da maneira como já busco sempre fazer, com uma contextualização histórica da ciência, da astronomia, mas acho que pode ser uma ferramenta principalmente para professores, né, como um trabalho de divulgação científica, para professores da rede estadual, da rede particular, né, da educação básica, pode ser agregador, né, pode agregar. Com certeza. Imagino também que, pelo fato do Marcos estar trabalhando com o Raul, né, o Raul trabalha com o PIBID, eventualmente também é algo que possa ser extrapolado para o PIBID. Bom, aí o João faz uma pergunta. Parabéns pelas apresentações. Perdi o início da apresentação do Marcos. Caso você não tenha abordado o assunto, poderia falar um pouco sobre as técnicas que você utiliza para a fotografia do céu noturno com o celular? Algum aplicativo específico, alguma configuração? O Marcos falou um pouco disso, falou bastante sobre isso, mas se você quiser resumir, Marcos, um pouquinho, vai lá. Retratando aqui um pouquinho, porque, na verdade, o aplicativo específico, é a própria câmera do celular, ela já vem com um modo manual, então eu posso configurar ali o tipo de foto que eu quero, foco e tudo mais. E só um pouco do material é que usa um pedestal, né, para estabilidade do celular, e a configuração vai de acordo com o aprendizado ali, que é um ISO, um tempo de exposição mais alto, porque sabemos que as estrelas têm que ter um tempo de exposição ali para captar o brilho delas e conseguir um bom registro. Mas, se eu quiser mais detalhes, aí depois pode entrar em contato comigo por e-mail ou qualquer outra rede social aí que conversamos melhor sobre isso. Eu gostaria até de frisar, eu acho que picotou um pouco na hora que o Marcos falou, ali na apresentação dele, que todo o material o Marcos construiu, né? Claro que com exceção do celular, né? Mas o tripé ali, né, a base, o Marcos pegou uma coisa lá que estava quebrada, parecia uma antena, ele falou que era uma outra coisa, mas parecia uma antena de televisão quebrada. Aí ele pegou um suporte ali que ele também construiu, com um negócio de celular, acho que para carro talvez, né, de prender o celular no painel do carro. E aí ele usou um controle remoto Bluetooth também, para não precisar tocar na tela do celular, quando fosse tirar as fotos, para não tremer. E basicamente isso, né, Marcos? Mas o mais importante é a configuração da câmera, né? A configuração ali dos menus, né? E aí tem uma pergunta nesse sentido, a Laís, acho que a Laís não, a Janaína Serafim, pergunta, ela fala assim, Marcos, não sei se foi dito, mas por curiosidade, quantos megapixels tem a câmera do seu celular? Apesar de não ser o único fator que influencia na qualidade da foto. Bom, o meu celular, na verdade, ele me ajudou bastante, que ele veio com a configuração de 48 megapixels. Então, nessa configuração, ele dá 8.000 pixels por 6.000. Então, na hora de eu analisar a foto, eu consigo dar um zoom muito grande, como observaram na foto que eu fui dando um zoom na parte de nebulosa e da conglomerados de estrela. Ele dá essa resolução assim na hora do estudo, que é muito boa. Tá, beleza. O celular, claro que a resolução é importante para a questão do zoom, mas a gente, nesse estudo que a gente fez, a gente conseguiu perceber que qualquer celular, qualquer smartphone, na verdade, onde você consiga baixar, por mais que seu celular, o aplicativo nativo ali da câmera não tenha a configuração manual, tem vários aplicativos gratuitos que permitem o controle dos parâmetros, né? Então, em princípio, qualquer smartphone pode ser usado. É claro que quanto maior a resolução, melhor. E a configuração da câmera é tudo ali na hora de tirar a foto, né, Marcos? Mas, em princípio, qualquer um serve, né? Muito bem, então, por fim, aqui a Laís fala sensacional. Consegui anotar alguns nomes, né, em relação à bibliografia que vocês passaram e ficaria muito grata se pudesse me enviar arquivos, Lucas. Acho que vocês devem ter algum contato aí mais pessoal, né? Aí ela já agradeço e vou buscar pelos artigos citados também. Bom, então,
Se não tiver mais nenhuma contribuição do público, se vocês quiserem falar as palavras finais, aí eu já vou colocando na tela a divulgação do próximo seminário. Lucas, quer falar alguma coisa para finalizar? Bom, agradecer, né, pela oportunidade de estar discutindo um pouquinho sobre a importância da divulgação científica da astronomia. Enquanto a Marcília falava, né, eu só realmente, depois que eu me toquei, né, que a forma como ela estava perguntando se dava um pouquinho também sobre essa centralização que a gente tem no conhecimento vindo da Europa, né, então acho que, só né, complementando aquela questão naquela hora, que realmente a gente ter esse olhar, né, para diferentes culturas faz essa diferença justamente nessa... tirar um pouquinho dessa imagem de que todo conhecimento é produzido na Europa. Inclusive, pouca gente sabe, né, desses sítios arqueológicos, por exemplo, aqui no Brasil, que tem alguns monumentos construídos pelos indígenas e tudo mais. Dentro do nosso próprio país, a gente tem essa falha, né, de entender um pouco a cultura dos nossos próprios antepassados. Mas, basicamente, queria agradecer a oportunidade, espero que tenha contribuído de alguma forma para a galera que assistiu, e é isso. Foi muito bom, Lucas. Muito obrigado também pela sua presença e pela iniciativa aí de propor o seminário. Marcos? Eu também gostaria de agradecer a presença de todos aí. Muito obrigado. Agradecer ao professor Daniel, que com a paciência dele e apoio me ajudou bastante nesse trabalho. Estamos trabalhando. E é isso aí que eu gostaria assim, de frisar que, poxa, é uma questão novidade, então espero que tenha influenciado vocês de certa forma, estar observando mais o céu e estar fazendo observações, tirando fotos astronômicas aí com o celular de vocês, se tiverem essa possibilidade. Legal. E vou lembrar que o Marcos colocou o link ali para uma página que ele tem no Flickr, com as fotos dele. Muito legal, Marcos. Gente, obrigado pela participação de vocês. Obrigado pela presença de todos, em especial dos dois apresentadores. E aí embaixo já está a divulgação do próximo seminário. O professor Rogério Vanes, que é aqui do curso de licenciatura em Física de Petrópolis, vai falar sobre essa experiência incrível que ele teve, que ele foi lá para a Amazônia, né, e pôde conviver um pouco com a realidade de comunidades ribeirinhas, e, em especial, ele foi fazer um trabalho associado ao ensino de física. Então, ele vai falar um pouco para a gente dessa experiência pessoal e profissional que ele viveu lá. Então, dia 8 de julho, próxima semana, quarta-feira, 19 horas, fica o convite para todos. E, mais uma vez, muito obrigado, gente. Até lá, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchauzinho. Boa noite a todos.